Glória a Deus, a paz, irmãos, bom dia. Bom dia, gente. Eu viajei domingo passado, aí eu estava com muita saudade da igreja. Antes de eu começar a palavra, eu queria dar um testemunho do irmão Maurílio. Cadê o irmão Maurílio? Ele fica escondidinho, né, gente? Fica de pé, irmão Maurílio. Vamos aplaudir esse servo do Senhor. Pode sentar, irmão Maurílio. Dá um abraço nele aí, gente. Vocês que estão aí pertinho. Obrigada, Noah. Eu cheguei ali na cozinha cedo. E para os irmãos que não sabem, ele chega aqui muito, muito cedinho para fazer o café para nós. Aí estava eu e o pastor Hércules ali na cozinha. Aí ele foi dar o testemunho que o fogão tinha parado de funcionar. E ele já tinha falado com o pastor Johnny, né, para consertar esse fogão, porque senão não ia ter o leitinho quente. Aí o irmão Maurílio foi me contar o testemunho que lá na cozinha ele orou. Ele falou assim: Jesus, se o Senhor quiser que os teus filhos tomem leitinho quente, conserta esse fogão. Aí olha só o que ele me falou. Que ele teve o maior trabalho, porque ele colocou o leite lá na panela para esquentar. E quando ele virou, o leite derramou tudinho no chão. Vocês entenderam isso? Ele orou ao Senhor para o Senhor consertar o fogão. E ele pôs a panela lá. Quando ele virou, o leite já tinha transbordado, porque ferveu. E ele teve até trabalho para limpar. E lá na cozinha ele falou assim: tem coisas que a gente fala e brinca, Deus leva a sério, né? E eu fiquei tão feliz de ouvir esse testemunho. E olha o que Deus ministrou no meu coração. Porque Deus, irmãos, não é Deus de fogão. Mas o Senhor honra os nossos pedidos, né? Mas se o Senhor consertou um fogão, o que Ele não vai fazer por você? Pegou isso? Se o Senhor, que não é Deus de fogão, é Deus de vidas, de filhos, se Ele consertou ali um fogão, o que Ele não vai fazer por você? Sabe, todo momento, irmãos, eu meditando aqui na palavra que eu vou ministrar e pensando o quanto o nosso Deus é maravilhoso. E eu quero começar essa mensagem contando um fato que nós vivemos lá no Brasil. Nós não tínhamos ainda o Samuel e nós tínhamos sido convidados a ministrar num retiro de jovens e adolescentes numa cidade pertinho de Uberlândia. A cidade chama Patrocínio. Alguém conhece? Tem mineiro? Já ouviram falar? E a gente tinha sido convidado a ministrar num acampamento de jovens e adolescentes. Era um feriado prolongado, eu não lembro se era Páscoa. E aí nós fomos, e as meninas eram pequenas, elas foram conosco. E nós passamos aquele fim de semana, aquele feriado prolongado todinho nesse retiro ministrando. Às vezes, era carnaval? Às vezes ele ministrava de manhã, eu ministrava à noite, ou eu de manhã, ele à noite. Então nós passamos aquele final de semana todo ali ministrando. E foi uma bênção, foi maravilhoso. E no domingo pela manhã, eu lembro que eu tinha ministrado e esse retiro estava terminando no domingo de manhã, ia ter a ministração e nós iríamos embora para casa. E seria assim, o momento contado para a gente chegar em casa, tomar um banho muito rápido e irmos para o nosso culto, que nós iríamos ministrar de noite na nossa igreja. Então nós saímos de Patrocínio rapidamente. E quando nós chegamos em Uberlândia, nós passamos no McDonald's, porque a gente queria dar um lanche para as crianças, porque o nosso tempo estava contado.
Quando nós entramos no McDonald's, o meu telefone, o meu celular tocou. Era uma irmã da nossa igreja. E ela falou para mim assim: pastora, vocês já chegaram? E eu falei para ela: nós acabamos de chegar, estamos só pegando um lanche para as meninas e vamos para casa. Ela falou para mim assim: nós passamos em frente à casa de vocês e a sua casa está arrombada. Ela está toda aberta e tem coisas reviradas na garagem. Ali nós esquecemos do lanche, da fome, fomos direto para casa. Quando nós chegamos em casa, irmãos, o que eles não levaram, eles bagunçaram. Fizeram limpa na nossa casa. Levaram as minhas roupas, todas as minhas roupas. Levaram os computadores, televisores, tudo que você pensar que vier na sua cabeça, eles levaram. Sapato, tênis, relógio, 42 relógios, perfume, tudo. Só não levaram assim coisas maiores, tipo cama, sofá, essas coisas. O resto. E o único lugar interessante que eles não entraram foi no quarto das meninas. O quarto das meninas ficou intacto. O resto, as roupas, até brinquei com a minha mãe no dia. Eu falei assim: mãe, minhas roupas tá tudo em dia, porque eu tinha muita roupa para passar. Sabe quando você vai fazer na pilha de roupa para passar? Que no Brasil a gente passa roupa. Tinha levado tudo que vocês pensarem, eles levaram. E passaporte, passa com documentos, né, que na época que você tinha, tudo. A gente já tinha vindo aqui algumas vezes, então a gente tinha o visto no passaporte, levaram tudo. E eu lembro que ele chamou a polícia para fazer um boletim de ocorrência. E na hora eu estava assim, tremendo, né? Que é uma sensação horrível, não sei se você já passou por isso. E na hora eu querendo chorar, ele falou para mim assim: vamos orar e agradecer, porque nós não estávamos aqui e nós estamos bem. Mas o que eu quero te falar? Que se nós soubéssemos que viria um ladrão, o que nós teríamos feito? O que você acha? Talvez não teria saído. Tinha reforçado a segurança. E é engraçado que naquela semana a gente sempre tinha um cadeado no portãozinho individual em cima. E naquela semana eu tinha tirado esse cadeado, não lembro porquê. E foi exatamente a forma que eles conseguiram entrar. E quebraram a porta. Foi horrível. Mas se nós soubéssemos, nós teríamos reforçado a segurança, teríamos reforçado o alarme, as trancas, a porta. Eu não sei se você já pegou onde eu quero ministrar. Eu não sei se você já entendeu o que eu quero falar hoje. Nesta manhã, eu quero ministrar sobre a volta de Jesus. E a Bíblia fala que a vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, eu estava orando sobre essa palavra. E o Senhor falou comigo o seguinte: que a vinda dele é mais certo do que o ar que nós respiramos agora. A vinda do nosso Senhor é mais certo do que o que eu estou te vendo agora. E a Bíblia fala que a vinda dele é certa, quer dizer, vai acontecer, e é repentina. E nós vamos ler um texto agora que fala que a vinda de Jesus é como um ladrão de noite. O que o Senhor com a palavra está querendo dizer? Porque se eu sei que o ladrão vai vir, eu vou me preparar. Eu não vou ficar desapercebido. E a palavra de Deus diz que a vinda de Jesus será como um ladrão de noite. Quer dizer, fique preparado. Abra aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeira Tessalonicenses capítulo 5.
E eu queria falar algo para você deixar marcado aí no seu coração. Não viva o hoje para o hoje. Vamos dizer isso juntos? Não viva o hoje para o hoje, mas viva o hoje para a eternidade. Vamos falar isso de novo? Não viva o hoje para o hoje, mas viva o hoje para a eternidade. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5 fala assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Vamos ler juntos? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificando-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Pode deixar aberto que eu vou ler mais alguns versos. Quanto mais nós pensamos no céu, mais as coisas dessa terra não faz sentido para nós. Você pode dizer isso comigo? Quanto mais nós pensamos no céu, mais as coisas da terra não fazem sentido para nós. E eu quero te dizer isso, que o céu, ele é real, como nós estamos aqui. E quanto mais nós pensamos no céu, mais as coisas dessa terra e os embaraços dessa terra não fazem sentido para nós. Se pensarmos de fato no céu, nós vamos perdoar mais, nós vamos amar mais, nós vamos relevar muitas coisas e nós vamos honrar mais. Irmãos, algo que o Senhor tem queimado no meu coração é para falar sobre isso, que nós precisamos honrar uns aos outros. E nós precisamos honrar em vida, porque nós temos mania de criticar os vivos e dar flores para os mortos. Nós temos mania de desonrar o vivo e honrar depois que morre. E eu quero até te dizer algo: me dê flores em vida, melhor, me dê chocolate. Porque muitas vezes nós não honramos. Nós temos uma velha mania de querer honrar depois que perde, depois que vai. Aí nós queremos falar das boas ações e das qualidades. Mas sabe, o Senhor está nos despertando, e eu acredito que esta manhã não é uma manhã para você lamentar, para você ter medo, porque eu vou falar sobre a vinda de Jesus. Não, mas como diz a palavra, consolai uns aos outros com esta mensagem. Que haja consolo no nosso coração, porque Jesus vem. E a sua vinda é certa.
E a Bíblia fala que é repentina. Nós falamos muito sobre o arrebatamento. Eu lembro quando eu era bem nova, ainda não conhecia a palavra. E lá na nossa cidade, algumas pessoas colavam um adesivo no carro, escrito assim: caso de arrebatamento, carro desgovernado. Eu não tinha noção do que era isso. Às vezes eu falava: mãe, pai, o que significa isso? Em caso de arrebatamento, carro desgovernado. Não tinha noção. E talvez você tenha até vindo aos cultos, mas você não tem noção do arrebatamento. O que é arrebatamento? Essa palavra vem do grego, que significa rápido. Aquilo que vai ser tirado brusco, de uma forma rápida. E é assim que a Bíblia fala sobre a vinda do nosso Senhor. Irmãos, nós não podemos viver o hoje para o hoje. Nós devemos viver o hoje para a eternidade. Muitas vezes os nossos olhos estão só no hoje, só no agora, nas circunstâncias difíceis que a gente vive, mas o consolo e a palavra de Deus para nós é que Ele vai vir nos buscar. E nós temos que estar nos preparando? Não, nós devemos estar preparados, porque nós não sabemos o dia e não sabemos a hora. Assim como aquele ladrão entrou na nossa casa e fez um limpa, se nós soubéssemos, nós tínhamos feito tanta coisa para impedir aquela ação. E é assim a vinda do Senhor. O Senhor está dizendo: fique preparado. Ele não deixou a data, Ele não deixou a época. Eu só sei uma coisa, que os sinais estão muito evidentes. Os sinais estão aí. Estão aí para qualquer um ver que a vinda dele se aproxima. Então, se nós pensarmos de fato no céu, nós vamos perdoar mais, nós vamos amar, nós vamos honrar em vida, nós vamos viver em unidade. Sabia que existe um mistério na unidade? Não sei se você conhece a história da Torre de Babel, que está em Gênesis. O povo, ele estava tão unido e eles decidiram uma coisa: nós vamos edificar uma torre até tocar o céu. Isso, irmãos, existe uma chave poderosa aqui. Porque eles começaram a edificar. Sabe que o nosso Deus, a Trindade, ele se manifesta dizendo assim: desçamos e confundamos as línguas. A língua, sabe por quê? Porque eles estão tão fortes, eles estão tão unidos, que eles vão conseguir. Pegou isso ou não? Tem uma chave poderosa. O próprio Deus disse: desçamos e confundamos a língua, porque eles estão tão unidos, eles estão tão fortes, eles estão tão decididos e juntos. Eles vão construir uma torre, e a intenção do povo, sabe qual que era? Nós vamos construir uma torre até tocar o céu. Foi necessário o próprio Deus se manifestar e confundir a língua, e ali veio as línguas pátrias das nações. Foi necessário o Senhor confundir, porque o povo estava muito forte. Sabe qual que é o mistério aqui da unidade? Que eles iam conquistar aquilo que eles estavam desejando. Existe uma chave poderosa. Isso, irmãos, não é só para a igreja. Isso é para a sua casa. O dia que a sua casa estiver em unidade, sabe aquele motor engrenado? Que tiver com aquele funcionamento, ninguém vai parar vocês. Ninguém nos para. O dia que a igreja de fato assim estiver unida, ninguém nos para, irmãos. Existe um mistério, existe uma chave, a chave da unidade. Foi necessário Deus bradar e confundir a língua, porque a intenção do coração daquele povo era: nós vamos edificar uma torre até tocar o céu e o nosso nome será famoso. Só que eles não sabiam que para tocar o céu, pastora Natália, não é na nossa força, não é com aquilo que a gente constrói. Sabe, para tocar o céu, irmãos, não é da terra para o céu, é do céu para a terra. Eu não sei se você está entendendo isso. Ali foi necessário confundir a língua, irmãos. Por isso que eu estou ali ralando numa aula de inglês. Para quê? Podíamos todos falar a mesma língua,
Mas existe um mistério na unidade. O Senhor diz: não é como o homem quer. Não é o homem que vai construir uma torre. É o céu que vai derramar no homem a presença dele. E aí depois a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A gente vê os discípulos reunidos porque tinha uma ordem de Deus. Existiu uma ordem de Jesus: olha, eu volto para o Pai, mas vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas. Aí quando eles estão ali reunidos, vem línguas como de fogo sobre cada um deles. Aquilo que o Senhor, escuta isso, aquilo que o Senhor lá na Torre de Babel confundiu as línguas, vem o Espírito Santo e unifica as línguas. As línguas pátrias? Não, a língua no Espírito. E vem o Senhor e derrama línguas de fogo sobre cada um deles que estavam reunidos naquele cenáculo, trazendo a unidade novamente. E eu quero te dizer isso: existe um poder na unidade. E quanto mais nós pensamos no céu, mais desejosos da unidade nós vamos viver. E talvez você esteja dizendo: mas eu não vou pensar tanto no céu porque eu quero trabalhar. Sim, nós precisamos trabalhar, mas trabalhe pensando no céu. Mas eu quero conquistar coisas nessa vida. Sim, conquiste pensando no céu. Mas eu quero estudar. Estude pensando no céu. Mas eu ainda quero me casar. Cadê os jovens dessa casa? Levanta aí as suas mãos. Ainda quero me casar. Cadê os jovens? Não tem jovem aqui nessa igreja? Os jovens solteiros. Os jovens solteiros, que tem jovens casados levantando as suas mãos. Cadê os jovens solteiros? Jovens solteiros. Mas eu quero me casar. Sonhe com o casamento pensando no céu. Posso dizer algo? Não tem nenhum dia, irmã Grazi, não tem nenhum dia que eu não pense no céu. Não tem nenhum dia que eu não pense no céu. Sabe por quê? Quanto mais nós pensarmos no céu, mais as coisas dessa terra vão ficar pequenas. Quanto mais nós pensarmos no céu, mais as coisas dessa terra não vão fazer sentido. Eu estava pensando sobre isso hoje, porque quando Jesus me achou, eu ainda era adolescente e eu tinha vários e vários sonhos de estudar, de me formar, mas um dia eu entreguei os meus sonhos para Ele, e eu disse: Senhor, em vez dos meus sonhos, eu vou sonhar os teus sonhos. E eu posso dizer uma coisa: eu nunca me arrependi da decisão que um dia eu tomei. São 24 anos trilhando o mesmo caminho. Difícil, com dificuldades, mas sabe o que eu quero te falar? Na mesma constância, buscando e confiando no Senhor, e mais, pensando no céu, porque lá sim é o nosso lugar. Escuta isso: o evangelho do Senhor é o evangelho das boas novas da salvação em Cristo. Amém? Amém, gente? Você pode levantar assim suas mãos? O evangelho do Senhor é o evangelho das boas notícias em Cristo Jesus. O evangelho do Senhor nos ensina que aquele que pecava não peque mais. Hoje as coisas estão assim tão normalizadas e tão modernizadas, mas eu quero te falar que o pecado continua sendo pecado.
E que não existe um pecadinho e um pecadão. Aos olhos do nosso Deus, pecado é pecado. E o pecado nos distancia dele, porque o nosso Deus, ele é santo. Vamos dizer isso juntos? Ele é santo. E o nosso Deus, na sua santidade, nunca vai ter conexão com o pecado. Então pecado continua sendo pecado. E o evangelho do Senhor nos ensina: aquele que pecava, não peque mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, que não minta mais. Aquele que bebia, que não beba mais. Aquele que tinha vícios, que não tenha mais. Isso, irmãos, é a conversão. É o evangelho das boas novas, da salvação em Cristo Jesus. Quando nós encontramos com Jesus, há uma mudança de rota em nós. Há uma mudança de destino, de alvo, de sonhos. Quando nós encontramos Jesus, aqueles objetivos de vida antigos já não faz mais sentido. Eu lembro na minha conversão, nós cantávamos um corinho na igreja que dizia: desde o dia em que aceitei Jesus, um mundo novo se abriu para mim. Desde o dia que eu me entreguei para Jesus, eu quero andar com Ele, eu quero viver Ele, eu quero respirar Ele, eu quero andar de mão dada com Ele, eu quero ouvir Ele, eu quero falar com Ele. Desde o dia que eu aceitei Jesus, um mundo novo se abriu para mim, porque as coisas dessa vida e dessa terra já não fazem mais sentido. Eu quero Ele. Eu quero viver Ele. Eu quero viver para Ele e por Ele. Eu amo algumas cartas de Paulo. E Paulo, algumas cartas que ele escreveu, ele estava preso. E quando ele estava preso, escrevendo algumas cartas, ele chegou a dizer assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, porque literalmente ele estava preso. Mas eu entendo que ele não estava dizendo apenas eu, Paulo, prisioneiro, porque ele estava numa prisão, irmã Vanessa. Porque ainda que preso, eu tenho convicção que ele se sentiu o homem mais livre da face da terra. Eu entendo que quando ele dizia eu, Paulo, prisioneiro, eu acredito, irmão David, que ele estava dizendo: eu estou atado nele, eu estou algemado nele. Eu, Paulo, prisioneiro desse amor, prisioneiro desta graça. Eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Quer dizer, eu, Paulo, eu estou atado nele, eu ando com ele, eu vivo com ele, eu durmo e eu acordo com ele. Todos os meus dias é para ele. É isso. E o nosso problema, irmãos, nós não estamos sendo perseguidos. Nós não estamos passando por um vale de morte, com perseguição nenhuma. Mas nós vamos ver aqui que Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos de Tessalônica, dizendo: sejam sóbrios. O oposto dessa palavra sóbrio é a embriaguez. Você já ficou embriagado? Não precisa se manifestar não. Não levanta a sua mão. Eu já fiquei no espírito. Você assustou, né, gente? Dizendo que eu já fiquei embriagada. Você assustou. Tá até passando a mão no peito ali, né? Não, irmãos, eu agradeço ao Senhor que me achou na adolescência, então não tive esse tempo. Mas você já ficou embriagado? Já? Responde só para você, lá no seu íntimo. Então Paulo está falando assim: seja sóbrio.
Porque quando a pessoa está embriagada, ela fica fora de si. Ela não tem razão, ela não tem lucidez. Aí Paulo, ele começa a falar aqui da vinda de Jesus, que será como um ladrão de noite. Aí ele está dizendo assim, seja sóbrio, tenha lucidez. Não seja ignorante, não perca a razão de racionalidade, sabe? É isso que Paulo está falando, olha, esteja lúcido sabendo que ele vai voltar. E Paulo está dizendo assim, não durma como os demais. O que é dormir como os demais? Dorme, acorda, preocupado nas contas de amanhã. Eu sei que muitos entraram aqui e estão preocupados com amanhã. Ei, mas isso aqui é um culto. E nós estamos prestando um culto ao Rei dos Reis. E às vezes a gente vem para a igreja querendo receber. Eu quero ir lá porque o pastor vai orar, vai me entregar uma palavra profética. Eu vou receber algo de Deus. Eu vou receber uma palavra. Amém. O Senhor nunca nos despede de mãos vazias. Mas quando a gente vem aqui, a gente não vem só para receber. Em primeiro lugar, a gente vem para dar. Quando a gente sai lá da nossa casa, sabe? A intenção não é me dar. Senhor, eu quero a vitória, eu quero a promessa, eu quero a palavra profética. Senhor, me dá. Não. Quando a gente começa a se arrumar para vir ao culto, nós devemos dizer assim, Senhor, eu estou indo para cultuar. Eu estou indo para me entregar. Eu estou indo para adorar o Teu nome de corpo, alma e espírito. Eu estou indo para entregar. Ai, nosso Deus é maravilhoso, né? Aí Ele nos abençoa. Ele nos entrega a vitória. Ele nos entrega a palavra profética. Mas a nossa mentalidade tem que mudar. Põe aí na sua mente que você está indo encontrar o Rei. Eu estou indo encontrar o Rei. O que você vai fazer? Eu fico pensando, no meu caso, eu ia pôr a melhor roupa e eu ia preparar um presente. Mas sabe o que a gente faz? A gente vem para o culto, cultuar o Rei. Mas a gente vem cansado. Muitas vezes a gente vem sem querer vir. Muitas vezes a gente vem se sentindo obrigado. E em muitos casos, muitos nem vêm, porque não valorizam esse tempo. Primeiro, de adorar, de se entregar e de estar em comunhão. Eu amo o Salmo 133, que ali existe uma promessa. Que na união, Deus ordena. Me ajuda a pregar. A bênção e a vida para todos sempre. Entende isso? Aí tem gente que no domingo, já trabalhei a semana inteira. Ai, não vou não, Jesus, não vou não. Irmãos, levanta e vem. Eu vou sim, Jesus, eu vou sim, eu vou. Irmãos, chega amanhã, segunda-feira, a gente já, lá em casa já está se preparando para o outro domingo, porque nós vamos estar aqui, e nós vamos nos entregar, e nós vamos cultuar. E sabe de uma coisa que eu aprendi ainda na adolescência? Quando você vier para a casa do Senhor, adorar o Rei, não venha de mãos vazias. E você sabia que a pastora Aline está lá ensinando isso para as crianças? Você sabia que quando tem uma criança lá no culto infantil que não levou a oferta, eles dividem entre eles a oferta? Você sabia disso? Sabia que entre as crianças, eles dividem a oferta para nenhuma criança ficar sem entregar? Outro dia eu recebi um e-mail da professora do Samuel. Porque ia ter a venda de um livro, não sei lá das quantas, da escola. E era para cada criança levar um valor para comprar um livro. Só que o meu Samuel não levou. Eu nem estava sabendo que ia ter isso, ele não levou. Sabe o que ele fez na sala de aula? Ele pegou o dinheiro de todos que levaram. Eu acho que ele aprendeu aqui no culto infantil. Aquilo que eu aprendi, vou pôr em prática. Ele reuniu o dinheiro de todos que levaram e dividiu entre eles. Ninguém ficou sem livro. Ninguém. Mas a professora
não é crente, ela não é do reino, ela não sabe o que é isso. Aí eu tive que conversar com ele. Mas olha a intenção. Irmão, ser igreja, viver para o reino. Sabe o modelo da igreja primitiva? Eu não sei se o seu coração queima, mas dá vontade de entrar aqui, ó, e dizer: Senhor, eu quero viver isso. Aquele que não tinha, recebia de quem tinha. Aquele que tinha muito, ele até vendia suas posses para dividir entre quem não tinha. Isso é ser igreja. Isso é o reino. Amém, gente? Andar com Jesus, sabe? Agora é um novo destino, um alvo. Encontrar com Jesus faz os nossos objetivos de vida, faz os nossos sonhos mudarem. Sabe, seja sóbrio, seja vigilante, não durma como os demais. Dorme e acorda pensando no trabalho, pensando na conta, pensando na despesa, pensando em tantas outras coisas. Não, a gente dorme sim. Não estou falando para ninguém não dormir, é para você dormir. É para você descansar. Mas não durma como os demais. Durma atento, vigilante, sabendo que qualquer hora, eu vou ler aqui, que o ressoar da última trombeta pode ser qualquer momento. Andar com Jesus faz toda a diferença. Eu vou terminar. E na hora do louvor aqui, os irmãos ministrando, eu dizia: Senhor, esta casa aqui, ó, é uma plataforma, principalmente para os jovens. Nós queremos pôr esses jovens para voar. Sabe, que os nossos jovens vão pelas nações. Sabe, que os nossos jovens queimem de amor por Jesus. Que os nossos jovens, pensem em estudar, pensem, mas vivam para Ele, vivam para o reino, sabe? Que os nossos jovens tenham de fato uma conversão genuína. Eu queria falar um pouco sobre Zaqueu, que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, transformou totalmente aquela casa. E naquele dia que Jesus entra na casa de Zaqueu, você conhece a história, Jesus disse assim: hoje a salvação entrou nesta casa. E aquele homem, ele foi mudado completamente. Aqui em Tessalonicenses, onde eu li, Paulo está dizendo: sejam sóbrios, revestindo-vos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete. Irmãos, o que é o capacete? Eu estou no verso 8. O que é o capacete? É aquilo que você põe e protege a cabeça. E no mundo espiritual é aquilo que vai proteger a sua mente. E Paulo está falando, olha, tomando como capacete a esperança da salvação. Esse mundo aqui, irmãos, deixa eu te falar, não tem nada que presta. Nada, nada, nada. Não queira ficar aqui. Amém? Eu vou terminar. Não queira ficar aqui. Sabe qual que é o meu maior temor, Dani? É não subir. É não ser encontrado fiel no último dia. E a gente não tem que esperar morrer ou Jesus voltar para a gente consertar a nossa vida. Estão comigo? Estão comigo? Irmãos, existem dois caminhos: o céu ou o inferno. E depois, ou que a gente morrer, ou que Jesus voltar, não tem mais jeito. O jeito é agora, é hoje. Sabe, não é amanhã não, é agora. Sabe, a mudança de vida, de mentalidade, o encontro com Jesus é hoje, é agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é quando as coisas melhorarem. Quando eu sentir no meu coração, irmãos, o nosso coração enganou, você não vai sentir nada. Eu vou adorar lá na igreja se eu arrepiar e se o som estiver bonito. Não, isso não é culto, não é arrepio, é decisão.
Às vezes a gente coloca aqui nos irmãos, nosso louvor nem foi tão bom. Ei, não é para você. Quem falou que é para você? Nosso irmão até desafinou, entrou fora do tempo. Ei, não é para você. E por que você está vendo isso? Porque na hora do culto é para você cultuar. É para você levar os seus pensamentos cativos. Os seus pensamentos presos ao trono da graça. Eu não quero saber se chorou, se tirou o sapato, se a maquiagem borrou, se desafinou, se entrou fora do tempo. Não quero saber disso, que tá bonito, que tá feio. Não, isso aí é lá pro mundo. Tchau, tchau. Agora aqui não, esse ambiente é um ambiente de adoração, que pode estar feio, desafinado, pode ser o que for, mas é para Ele. Sabe, o nosso desejo é que o Senhor assim rasgue o céu e que o nosso louvor suba ao trono da sua graça. Não é para você, não é para mim, não é o nosso mérito, não é o nosso nome, não diz sobre nós, diz sobre Ele. Amém, gente? Quando as coisas melhorarem para mim, não perca essa oportunidade, porque eu adoro até quando está difícil. Entende? Eu adoro até na circunstância desfavorável. Irmãos, quantas vezes já fui orar sem querer ir? Mas eu vou adorar, eu vou buscar, eu vou orar. E de repente, sabe, Dayana, o meu coração vai sendo tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio. E é o que a Bíblia fala, a paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não dá, a paz que o dinheiro não pode te dar. Quando eu tiver dinheiro, quando meu trabalho estiver bom, eu vou ser fiel, eu vou buscar a Deus. Não, seja fiel no pouco. Sabe, porque aquele que é fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar. Não espere melhorar. Não espere a porta de emprego melhor se abrir, não. Faça agora, adore agora. Faça diferente agora. Aí eu vou terminar agora. 1 Tessalonicenses 5, onde nós estamos. Verso 9, Paulo diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Verso 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificando-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Verso 12, leia aí comigo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos corrigem. Verso 13, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Verso 14, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos, evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Verso 16, regozijai-vos sempre. Me ajuda aí a pregar, leia comigo, verso 17, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Verso 23, e o mesmo Deus, vamos falar isso juntos? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. E
agora eu vou terminar de verdade. No verso 13 do capítulo 4, ainda nessa página da sua Bíblia, Paulo está dizendo assim: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. No verso 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Isso aqui é a vinda de Jesus. Isso daqui, irmãos, é o arrebatamento. Ele descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, faz assim com as suas mãos, nós, os que estamos vivos, os que ficarmos, seremos. Está com a sua Bíblia aberta? Verso 17 do capítulo 4. Nós, os que ficarmos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Amém? Quem vai pensar no céu a partir de agora? Quem tem coragem de dizer: eu quero ir para lá? Ah, eu quero ir para lá. Eu quero ouvir Jesus chamar o meu nome. Ah, levanta suas mãos aí, adore Ele por alguns segundos.